Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Fabiola, eu sou uma mulher branca, uma gorda menor, tenho cabelos escuros até a altura do ombro, tá frio aqui, então tô com um lencinho no pescoço, uma blusa preta, tô na sala de casa, tem uma parede branca ao fundo e um sofá vermelho estampado. Eu falo com vocês. A gente faz essa audiodescrição, Lucas, para melhorar a acessibilidade das lives, né, para o acesso das pessoas. E o Conversa de Portão surgiu como uma ideia em meio ao distanciamento social, com a nossa vontade, minha, da Renata e da professora Adriele, que agora está também num curso em pular muros, escancarar portões, saltar trincheiras, porque nós somos professoras da creche da Unicamp e a gente acredita que uma conversa de portão é um ato transgressor, uma forma de aproximar, de reaproximar, e ele foi proposto para ser um bate-papo descontraído, mas não despretensioso, de assuntos que a gente considera pertinentes para a educação. Então, essa é um espaço para a gente falar dos significados, dos sentimentos, das lembranças, dos embates. É uma partilha, uma troca de conhecimentos, né? E muito obrigada, Lucas, por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite de conversar com a gente. Oi, Carol! O Lucas pertence à etnia ticuna, do interior do Amazonas. Atualmente é estudante das Ciências Sociais da Unicamp. Antes disso, ele estudou na Escola Indígena Novo Porto Lima, no Amazonas. E nós nos conhecemos também na creche da Unicamp, na DEDIC, onde ele participa como bolsista SAI, né? E tivemos a oportunidade de conhecê-lo lá junto com as crianças. A gente está muito feliz de poder te ouvir. Aí você tem uma fala aí de em torno de 45 minutos para você contar para a gente um pouco dessas suas experiências, falar sobre essa inclusão do indígena na universidade, como tem sido para você, como tem sido para as pessoas que você está acompanhando, os indígenas que você está acompanhando, esses debates todos que você está participando. E aí, após a sua fala, e mesmo durante a fala, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pede para colocar no chat, que daí depois que você falar, a gente lê as perguntas. E se a pessoa também quiser conversar, abrir a câmera, falar, a gente pede que faça uma audiodescrição, se descrever um pouco como você está agora, quem é você. E é um pouco isso, nossa conversa, Lucas. Aí eu passo a palavra, agradeço mais uma vez, e pode se descrever e entrar nos nossos portões. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Agradeço de coração e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta, depois de um bom tempo de estar sumido, fora da internet, fora da tecnologia. Bom, quem sou eu? Eu sou Lucas, nasci em uma comunidade chamada no Porto Limas, em Terra Demarcados, área São Leopoldo, que fica na tríplice fronteira Peru, Colômbia, Brasil. Pertence ao município de Benjamin Constant. Bom, é isso. Nasci nessa aldeia e cresci lá e estudei na escola indígena até o ensino fundamental, que naquela época, 8ª série. E depois me mudei para estudar numa cidade com incentivo dos professores que não indígenas. E eu venho de uma família humilde, família, vamos dizer, é uma classe bem baixa, família indígena, que não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo agora, conversando com vocês, tendo essa tecnologia que
eles nem chegaram a conhecer, até celular, computador, entre outras coisas, móveis, bens materiais. Então, é isso um pouco da minha descrição. E, para começar com o tema, a inclusão dos povos indígenas na educação, bom, a gente tem uma Constituição, que todo mundo conhece, Constituição de 1988, que é onde está o artigo 210 e 231 e 232, onde esse artigo diz que garante a educação à população indígena e assegura a segurança e ela garante a educação e toda a segurança e como é que fala? E esse artigo, ela é muito importante para nós, que foi 2008 que foi renovado esse artigo, e ela é super importante. Desculpa, gente, eu estou um pouco nervoso de estar falando com vocês aqui, né? Porque depois de tanto tempo sumidos, tá, na aldeia, é um pouco difícil de voltar a falar português novamente, né? Porque não é minha língua em primeiro, né? Eu falo minha língua ticuna, então é um pouco complicado de conversar com vocês, mas vamos lá, eu consigo mesmo assim. Então, essa Constituição, esse artigo, garante a educação para nós, povos em geral. Só que aí está escrito, a educação ela é garantida conforme o seu local, ela é garantida conforme da maneira que cada etnia quer a sua educação. Então, o PPP, que a maioria conhecem aqui, os professores que estão aqui, sabem o que estou falando. Então, ela é feita juntamente com liderança da FUNAI e dos liderança da aldeia, como ela tem que ser feita, da maneira do costume, das suas línguas. Então, eles estudam principalmente isso para ser feita assim. Ela não é iguais. Como vocês sabem, aqui no nosso país temos 300 mais etnias e 200 e mais línguas faladas aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Então, essa é importante saber. Então, a educação ela é feita para qualquer etnia dessa maneira, conforme o seu local, se ela se encontra, e os seus costumes, a sua crença, porque por isso que a Constituição aparece, essa Constituição que é nova. Antes da Constituição, quando ele inclui primeiramente os indígenas na educação, antes dessa Constituição que está falando, de Constituição de 1988, a educação, em geral, ela incluiu os indígenas como se fosse para esquecer a cultura deles, para apagar as memórias que eles vivem. O costume para ele se integrar à sociedade maioritária, como ele fala. Como se o cidadão indígena não fosse um cidadão também brasileiro, como se fosse uma coisa isolados, e eles eram considerados nessa Constituição anterior, que esqueci, ou a lei, que alguma 6.000 e alguma coisa, não lembro no momento. Então, ela considera os indígenas como animais, canibais, entende? Então, essa Constituição nova agora aparece com essa... Então, a maioria das pessoas romantiza essa Constituição que está aí agora como se fosse algo bem simples.
porque antes dessa Constituição não era fácil, como eu falei, essa Constituição chegou para pagar a memória dos indígenas, e não era fácil. Você era obrigado a falar em português. Se você não falasse, você era morto. E em cada, como eu falei aqui no Brasil, tem muitas etnias, e lá no território onde eu moro, e lá morreram as maiorias que não falavam português, por causa disso. Eles vieram principalmente com esse catequismo também, e quem não falava português, eles matavam, eles abusavam as mulheres. Então, não é umas coisas bem simples que a gente aprende nas histórias, né? Isso que é fácil, é simples. Igual a chegada de 1500, chegada dos navegadores aqui. A maioria das pessoas falam na escola, hoje em dia, que... Desculpa, gente, é um cachorrinho aqui, adorável, né? Então, poxa, tão calor aqui que, falando assim, precisa de donador. Mas é isso, né? Então, foi uma conquista que a FUNAI teve, né? Esse órgão que é o único órgão que a gente tem, que lutou pelos direitos iguais, pelos direitos humanidade, né? Então, eles conseguiram trazer essa liberdade um pouco. Não é uma liberdade que é... Poxa, nós ganhamos uma liberdade, nós ganhamos um espaço para nós expressar livremente como é que... faltam umas palavras. É uma conquista que ainda em contínua, que a gente está lutando para a gente realmente ter uma liberdade, para a gente achar um espaço onde você se sente realmente livre para se expressar, para buscar o seu espaço, para buscar a sua autonomia de um grupo, porque hoje eu percebo que essa Constituição ainda é ferida, porque o governante que está aí presente agora, eles não respeitam essa Constituição. E olha que essa Constituição ela é feita não por umas coisas fáceis. E aí o governante chega querendo tirar de novo, que coisa é difícil de conquistar. Não é como eu falei, não é coisa, puxa, vamos ajudar os indígenas, vamos dar oportunidade, vamos dar espaço nas universidades. E essa conquista também na universidade, e ela é feita assim também, ela já está aí 10 anos. 10 anos de conquista na universidade, espaço dos indígenas na universidade, um indígena entrar na universidade. Claro que não é fácil, a maioria às vezes criticam que contra a cota, claro que eu também sou contra um pouco, no sentido de que por que essa cota é diferenciada de uma forma porque algumas pessoas interpretam que nós somos menos inteligentes dessa forma. Por isso que eu sou contra. Nessa visão que as pessoas veem a gente como menos inteligente. Sabe? É meio que complicado de entender quando você... Porque várias pessoas interpretam de uma forma diferente. Vamos falar da demarcação do território. Aí tem uma pessoa, poxa, por que os indígenas querem território grande? Essa aí está na Constituição também, que é garantido na Constituição, né? A demarcação do território. Aí tem pessoa que vem falar, poxa, por que os indígenas, se ele não reproduzem, se ele não... Porque é a cultura, sabe? É a cultura. Porque todos
o recurso que eles tiram é no solo. Os indígenas, ele não tem uma empresa, ele não tem uma fábrica. Então, eles precisam desse território para poder caçar, para pescar, para poder tirar o pão de cada dia. E essa é a importância da demarcação, sabe? Então foi muito bom essa Constituição, mas não é simples assim para nós chegar nessa patamar de estar aqui agora numa universidade pública, e maioria queria estar agora aqui. E cada aluno que sai da sua territórios, ele vem com a expectativa de levar a sua comunidade pela costa, mostrar que ele é capaz de qualquer coisa, ele é capaz de ser cientista, de ser doutor, de ser um deputado, ser um vereador, e ele não é menos inteligente. Ele apenas não tem essa oportunidade que ele está tendo agora, sabe? Ele apenas não tem essa oportunidade. Como meu vizinho falava, que era meu vizinho, aí ele falava: poxa, você está tendo agora oportunidade, eu não tive. E ele falava: se eu tivesse a oportunidade, eu seria alguma coisa também. Então, ele não é menos inteligente, ele apenas não tive essa oportunidade. Mas é fácil de você conseguir essa oportunidade? Não é. Você tem que lutar pela entrar nesse movimento indígena, se calcular juntamente com eles, porque não é fácil, porque algumas pessoas pensam que essa cota é dada de mão beijada. Não é bem assim. Como vocês estão vendo agora, notícia todo dia, a invasão dos garimpeiros, dos territórios, massacre, tiro para cá, vida dos indígenas, é isso. A luta nunca acaba, desde 1500, nunca nos deixamos em paz. Aí vem essa frase que é muito delicado. O indígena, ele quer se integrar na cidade, ele quer ter essa oportunidade, ele quer andar de avião, ele quer andar de carrão, ele quer ter tudo isso. Aí me pergunto, puxa, se eu tivesse oportunidade, eu teria. Mas qual seria o problema se eu tiver? Se está correta a palavra que eu estou usando? Deu para entender? E aí um governante fala que o indígena ele quer migrar para cá também. Mas como? Aí que está a pergunta. Nenhum governante nunca vai conseguir migrar os indígenas em territórios que não é apropriado para eles. Porque, como eu falei, uma aldeia ele precisa de um território grande para fazer caça, para fazer pesca, para buscar os seus mantimentos. E se ele migrar no território, tem um plano de governo que vai manter um aluno, um morador, um indígena na cidade? Aí que está o problema, ninguém quer liberar. Aí que está o governante não sabe como lidar com essas situações e com essas culturas diferenciadas. Então, foi uma conquista muito grande de estar na universidade, para ter essa oportunidade de se expressar, principalmente essas universidades públicas, essa liberdade que traz a nós, através dessa universidade, para mim é um porta-voz, onde nós discute o nosso permanência, onde nós discute a política da comunidade, cada povo, porque todos os povos não têm a mesma política
não tem a mesma costume, ela tem o seu costume diferenciado. Então, a educação das população indígena, minha experiência vivenciada dentro da aldeia, ela é diferente do ocidental. Ela é ensinada... Será que eu estou falando muito rápido? Dá para entender? Será que estou correndo para cá, para cá? Mas quem vai entender, tá bom. A educação na aldeia, como ela é... A maioria aqui talvez não sabe, né? A maioria também já leu alguns artigos sobre isso e já tem uma noção como é que é. A educação, ela é transmitida através da vivência. A criança, desde que ela nasce, ela vai ser cuidada da mãe. E depois, quando ela tem 10 anos para cima, já vai ser acompanhado o pai, que é o menino. E a menina, ela vai ser acompanhada pela mãe. O filho, ele vai ser como se fosse seguidor de pai, um discípulo do pai. Todas as coisas que o pai faz, ele vai acompanhar, ele vai olhar, o pai vai caçar, o pai vai levar ele. Com 13 anos de idade, ele já vai levar ele para caçar. E ele já vai aprender como é que caça, como é que faz uma canoa, como é que faz uma roça, como é que ele vai se preparando para a vida adulta já nessa idade. Então, aí ele já começa a acompanhar o pai na pesca, na caça, para fazer a casa. E a mulher, ela vai se acompanhar, acompanha a mãe para lavar a louça, para ir na roça, capinar, plantar e várias outras coisas. Então, ela é ensinada dessa forma. Aí, só que é um processo diferente. Quando ela recebe a primeira menstruação, ela é isolado, ela é clausulado para um espaço onde ela vai ser ensinada anteriormente, desde 1900 atrás, é um ano que ela vai ser isolada da família. Ela vai ser ensinada como vai ser a vida adulta de frente para lá, como que ela vai cuidar do seu companheiro, se ela arranjar um companheiro, e como que ela vai cuidar da casa e como que ela vai cuidar da família dela. Entende? É feita assim, a educação. Até hoje em dia é assim, mas entra essa educação também que se cruza com a educação ocidental. E hoje em dia, ela já tem essa visão de subir na vida. Ela já tem essa visão de ter seu próprio emprego, que anteriormente não tinha essa visão. E hoje em dia, para vocês saberem que tem essa visão, e é raro a pessoa pensar que nós... Como é que fala? Estou recebendo uma ligação aqui e está atrapalhando um pouco. Muitas pessoas pensam que nós ainda vivemos o passado, nós ainda usamos cocá, nós ainda vivemos dessa forma, como 1500, sabe? Eles pensam que nós é uma pedra que vive ali dessa forma. Não, nós também temos visão futuro, nós também temos visão ampla da humanidade. Nós também cada vez estamos trabalhando essa organização da sociedade cada vez melhor, essa política. Então, nós principalmente através da educação. Então, por isso que eu digo que essa conquista da Constituição, principalmente dessa órgão, que é a FUNAI, é muito importante. Então,
é isso um pouco que eu trago para vocês, né? Que é importante. E outras coisas que as pessoas romantizam muito, como eu falei, eu falo umas coisas e pulando para cá. Porque é o meu jeito de me expressar. Como eu falei também, como eu não falo bem português, e eu tenho dificuldade grande. Mas eu estou aprendendo pouco tempo, sabendo, fazendo 5 anos agora, falando português, e está cada vez melhor. E eu quero melhorar mais ainda, mas nunca esquecer a minha cultura, nunca esquecer a minha língua, eu falo ainda. E aqui o calor não me deixa em paz. Aí, essa conquista que a Constituição traz para a gente, e voltando aqui que eu estava falando realmente, a maioria dessas disciplinas que a gente tem nas escolas ocidentais da história, ela graças o meu ponto de vista, graças a essas professoras que estão aí, que eu tive com elas, mas vou fazer 2 anos agora, ela já tem essa visão diferenciada do que eu vou falar. Essas visões que a maioria das pessoas que eu vivenciei também, eu já vivi em Sorocaba 3 anos e em Campinas 2 anos. Então, eu já vivenciei várias crianças e até os adultos, onde eu participo, as escolas, me perguntando, as crianças, cadê os indígenas? Aí o pai falava, ele é indígena, mas como ele não está usando o cocá? Mas ele não é indígena, ele está usando calça jeans, ele está usando roupa, ele está usando colar. Aí, onde vem isso? Porque a escola que transmite essa imagem estereotipados para ele. E como eu falei, a escola ela está muito atrasado. Ela está ali no 1500, sabe? Ela não evolui. E graças a essas professoras que estão aí, elas têm essas visão agora novo, porque tem umas professoras aí que está trabalhando com a cultura também, que a Dida, ela é um fundamento dali para levar essa cultura. Ela não é indígena, mas ela busca o conhecimento, ela vivencia, ela vai na aldeia. Então, isso é importante, saber que hoje em dia os indígenas não é mais de 1500, ele evolui, ele diferencia. Claro que ele não deixa de ser o que ele é. Ele nunca vai ser algo que ele não é, sabe? Eu nunca vou ser uma pessoa branca. Nunca vou ser, eu sou sempre o que eu sou. Mas eu vou usar roupa, vou usar o que eu posso, o que eu conquisto, o que eu luto, o que eu consegui alcançar. Vou usando. E isso não me faz menos ser indígena. Isso porque ser indígena está na sua pele. Só que uma pergunta que eu sempre faço, eu vou até perguntar para a professora essa aqui, que é umas coisas simples. Deixa eu lembrar, essas perguntas é bem simples. Vocês acham que qual é a minha diferença, eu e vocês? Olham bem para minha cara. Eu sou diferente em algumas coisas? Dá para... Qual é a minha diferença, eu e vocês? Você pode se perguntar, puxa, qual é? Qual é? Ó, olhando para mim, eu tenho um nariz, mesmo, igualzinho, tenho um nariz. Eu tenho boca, tenho dente, eu tenho um olho, tenho sobrancelha, tenho orelha, tenho um ouvido. Até eu tenho um barbinha mesmo. Agora essa menina não, né? Diferente. Aí, eu tenho o mesmo movimento.
Agora, se tu me beliscar, eu sinto. É a mesma coisa que você sente também. Eu tenho as unhas. Eu tenho língua. Boca para falar. Eu sou também brincalhão. Eu imito algumas coisas também. Mesma característica de vocês. Mas qual é a minha diferença? A minha diferença é que eu falo uma língua, eu tenho um costume, eu tenho minha crença, eu tenho minha cultura. Essa é a minha diferença. Entende? Essa é a minha diferença. Não é que eu tenho diferença, que eu sou indígena, tenho um nariz diferenciado. Não. É a mesma característica que você tem, eu tenho. O sentimento que eu tenho. Eu me apaixono também. É a mesma coisa que vocês têm sentimento. Eu posso estar triste, posso estar feliz. É a mesma coisa, mas agora a minha diferença é a cultura. Eu fiz essa pergunta em uma sala de aula, que onde eu ministrava palestra em Sorocaba, e o único aluno que me falou a cultura. E eu fiquei muito feliz porque ninguém nunca tinha acertado. Qual era a minha diferença? Você tem cultura diferente. Então, isso que eu trago umas palavras para vocês, principalmente vocês que são professoras da creche. Isso é fundamental, o trabalho de vocês, onde vai iniciar tudo. O básico do básico, o básico do básico, que vai te encaminhar como é que você vai ser um ser humano de respeito, e é isso. E a minha, vou trazer um pouco do encontro com essas professoras, com essas coordenadoras Marta e a Vanilda, me receberam com braços abertos, mesmo eles sabendo que eu sou indígena, elas, né, mesmo elas sabendo. E eu percebo que a minha presença ali é importante com vocês, mesmo que eu, às vezes, olho também as olhares das mamães, que eu sou homem, né? Dentro de uma sala de aula, às vezes eu participo com a Fabiola, com as outras professoras aí. E às vezes, puxa, eu às vezes me sinto meio, tipo, fora dali, porque como as mães olham assim, poxa, o homem aqui na sala de aula não pode ser, né? Porque tem que ser pedagogo. Aí, então, esse encontro que eu tive com vocês trouxe umas coisas muito grandes, agregaram muitos grandes para mim, como uma vida, e vai ser a vida profissional daqui para frente. Que eu posso levar isso também para minha futuramente, para a futura geração, essa vivência que eu estou tendo aqui na cidade com vocês. E vocês são muito preparados, a minha ponto de vista. Preparados para dar aulas, preparados para cuidar, para ter cuidados com as crianças. E eu aprendi isso. E eu agreguei também algumas vezes nas reuniões com vocês que às vezes entra também alunos indígenas, né, pequenininhos, aí para ter essas paciência com eles, né, porque ali eles têm umas culturas diferenciadas, eles vivem em um espaço mais livre, aí eles se encontram ali, que é espaço fechado, às vezes precisa de mais espaço, que ele vive ali praticamente fora dessa realidade, porque na aldeia a criança ela tem uma total liberdade. O mãe, como eu falei, quando a mãe for trabalhar, a criança vai, mesmo se é 5 aninhos, pequenininho, ela vai carregar e levar para a roça. Daí, ali a mãe vai capinar, a criança está dormindo. Quando ela acordar, o que ela vai fazer? Ela vai brincar na roça, não tem uma preocupação, ela tem uma liberdade total ali. Ela vai
passando no meio das árvores derrubadas para fazer. Ela vai estar ali de boa, brincando com as coisas, e às vezes ela não tem brinquedos ocidental, boneca, da Barbie, não sei, da Frozen, não sei. Ela vai brincar ali, sabe? E essa é a felicidade. Aí ela se encontra um espaço como creche, e isso é importante saber. Por isso que eu trago isso para você. Aí você tem que se alinhar, procurar de alguma forma adaptar essa criança. Claro que a criança ela tem facilidade de se adaptar, facilidade de aprender outras coisas novas. E essa é a fase, né? É bom demais essa fase, no meu ponto de vista. Para aprender até falar português, para falar inglês, falar qualquer língua, a criança tem facilidade de aprender. Então é isso. Qualquer pergunta, estarei por aqui. Lucas, bom, vou fazer minha audiodescrição para ficar registrado antes. Eu sou a Renata, sou uma mulher branca, gorda, de cabelo curtinho, e eu estou usando um lenço no pescoço, uma blusa preta, e atrás de mim tem uma parede branca. Lucas, em primeiro lugar, você está falando português maravilhosamente bem, tá? Para de falar que você não sabe falar, porque você usou palavras dificílimas e super bem colocadas, assim, no contexto. Você pode, já esquece, tá? Já não precisa falar que você não sabe falar, porque você sabe sim e muito bem. Já... E não tem Obrigado, essa... tô falando rápido. Não, você está num ritmo super bom, deu para entender tudo que você disse. Fica tranquilo que você está entre amigos aqui. É só o calor, que eu não tenho como te dizer nada, porque aí deve estar muito quente mesmo. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Bom, primeiro te agradecer por todo esse contexto que você trouxe. De fato, ele é muito importante. E é muito importante colocar isso sempre, na minha opinião, assim, nesse contexto histórico, de trazer sempre que não é um favor, nada disso, sobre como a gente precisa ampliar a nossa visão, como não é tão simples assim, um texto, uma lei aparecer na Constituição, como ela precisa sempre ser revista. E quando você disse assim, a gente não é pedra, né? A gente não está parado lá em 1500. Na verdade, eu acho que nós aqui estamos, né? Não são vocês. Vocês estão sempre se revendo, se reatualizando, como toda a sociedade, mas a gente ainda está com a nossa visão presa em 1500. Isso é muito triste. Isso é desumano, inclusive, não é só triste, né? É criminoso. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: me disseram que você faz ciências sociais. Uhum. E aí eu tenho uma curiosidade imensa, que a maior parte dos cursos na universidade se baseiam muito numa filosofia e numa história e numa sociologia ocidental. Como está sendo para você o estudo das ciências sociais dessa perspectiva? E se você entrou, assim, se teve algum momento que você olhou e falou, nossa, isso aqui não faz o menor sentido com a sua visão de mundo, em cima da sua cultura, do que você aprendeu, e que você pôde olhar para a gente, que se baseia nessa cultura ocidental, e dizer, nossa, como vocês estão atrasados, o mundo pode ser muito melhor. E a segunda coisa quando você chegou na creche, o que você observou sobre a maneira como a gente educa as crianças? A gente, eu digo, sociedade branca ocidental, que a gente educa as crianças, que você olha e diz, nossa, isso é muito cruel, baseado no que você olha, do que você vivencia, ou das suas memórias de criança, e fala, nossa, isso jamais aconteceria. Isso não faz sentido também para mim.
Essas duas perguntas cabeludas que eu tenho para fazer para você. Pergunta bem ampla, assim, que tu faz primeiro e o segundo eu acho mais suave. Mas, assim, tipo, eu tô fazendo ciências sociais, realmente, e me encontrei com alguns autores que falam sobre, principalmente na disciplina de antropologia, né? Que se me encontra com vários autores que falam sobre a cultura, essas diferenças, e eu acredito que esses autores, para mim, eles são principalmente da fora, né? Que tem também do Brasil que eles fizeram certíssimo, né? A pesquisa deles, eu concordei até, eu achei muito massa, né? Porque eles vêm defendendo essas preconceitos, defendendo não, né? Vem tentando acabar com o preconceito, essa visão preconceituosa, vem defendendo a cultura, e eles foram viver a comunidade indígena para poder falar dessa cultura, sabe? Principalmente eu gostei das algumas ideias, que é do Lévi-Strauss, não sei se vocês já estudaram, com certeza vocês conhecem esse autor, e ele vem até questionando os outros autores, que onde ele fala, nenhum qualquer ser humano, vou falar da minha maneira, mas não é bem assim que ele escreveu, nenhum qualquer ser humano pode questionar uma cultura partindo da sua origem. Entende? Essa palavra, realmente, concordei com eles, realmente a gente nunca pode estar comparando uma cultura com a minha, porque cada cultura ela tem suas peculiaridades, tem suas crenças, como eu digo. Então, nesse sentido, ele estudou realmente, ele vivenciou a ideia de querer aprender realmente, sabe? Porque não tem como você... eu quero escrever sobre... Vamos supor um exemplo boba. Eu vou escrever sobre a casa da Fabiola. E eu nunca entrei. Aí eu vou falar, a Fabiola é assim, 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 mas eu nunca entrei, nunca vivenciei ali, sabe? Eu não posso fazer isso. Então, nesse sentido, alguns autores concordei, mas não todos, não é bem assim. Mas mesmo o autor, ele fala umas coisas, ele fez uma pergunta, esqueci o nome do autor, na verdade, não é Lévi-Strauss. Onde eles chegaram naquele espaço, aí eles olharam os indígenas, poxa, será que esses indígenas, eles têm alma? Eles têm umas vida, tipo, eu achei isso muito bizarro, muito louco, sabe? Então por isso que eu gostei do meu curso, me encontrei um pouco ali, concordei com algumas coisas, e esse curso eu escolhi principalmente para trazer algumas coisas novas, visões novas, como um cientista, como um político, talvez. E é isso. E qual que era a segunda pergunta? Esqueci. Sobre as principais diferenças assim que você observou da educação de crianças. Tipo, quando eu primeira vez realmente cheguei na creche, entrei na sala de aula e olhei assim porque eu nunca tinha entrado numa sala de aula ocidental de criança assim, desse tamanho. Geralmente eu sempre já fazia, né, parte de uma
escola, sempre fazia palestra em escola, mas em ensino fundamental. Em escola, uma creche, ela era a primeira vez, viver mesmo, sabe? Viver e olhar, presenciar, tá ali observando, porque eu sou bem assim, sabe? Eu observo as pessoas, todo lugar que eu sento, só apenas eu já estou aí refletindo sobre umas coisas e observei da maneira que essa educação ensina uma criança, eu acredito que não todas as escolas, né? Principalmente essa creche que eu tenho uma experiência, eu não posso falar em geral. Eu digo que essa maneira como vocês planejam essas PPP, eu acredito que é adequado para esse espaço, sabe? Esse espaço onde ele está inserido, essa escola, é bem adequado. E gostei desse ensinamento. E por isso que eu falei, aprendi uma diferença. Eu comparei até com a minha, como você fala. Puxa, a minha infância era totalmente diferente daquilo que eu via ali. Porque, como eu falei, a minha infância era fora dessa que vocês viveram. Eu era praticamente... Crescia ali, tipo, solto livre. Como eu falei, pulava para cá desde 5 anos de idade, já me melava na lama, fazia tudo. E eu não sei muito bem como é que seria se eu tivesse mãe também. Eu perdi minha mãe com 8 anos de idade, então eu não tenho esse afeto realmente de uma educação de mãe. E meu pai, ele nunca cresci com ele, então eu não tenho muito essa visão. Tipo, só sei que a minha infância, tipo, realmente foi uma liberdade total, porque eu fazia tudo que eu podia. Eu cresci na casa do meu avô, mas eu apanhava quando eu aprontava também, como qualquer criança. Apanhava. Então foi... E como eu falei, me encontrei essa educação infantil nessa creche. Ela, na minha visão, ela é adequada realmente para esse espaço onde ela está inserida, sabe? Então, acho que é isso. Deu para entender? Deu sim. Fabiola, você quer abrir o microfone e acrescentar? Que a Fá acrescentou aqui um ponto da pergunta no chat. Sim, eu vou aproveitar, Lucas, para ler algumas coisinhas aqui no chat. A Rê colocou as leis que você citou, Constituição, né? Falando que dá para te entender super bem. A Vanilda disse que você era um menino querido, que ela entrou um pouquinho depois, mas foi por causa de um imprevisto. A Marta dizendo que te agradece por tudo que você tem nos ensinado, sua cultura. Ela disse que um relato precioso para nos ajudar a pensar no modo como organizar os espaços, os tempos, muitas vezes privando as crianças de liberdade. A Erin agradeceu por essa partilha também. E aí, que eu ia acrescentar na pergunta da Renata, né, que ela te perguntou do curso de Sociologia, e eu ia ver com você se você teve, assim, se a sua turma teve contato com algum autor indígena, né? Nós sabemos que nós já temos políticos indígenas, nós já temos cientistas sociais, historiadores, né? Tem aí o Ayrton Krenak, o Daniel Munduruku, que é o que a gente conhece mais, mas se teve algum contato, que é interessante, mesmo na pedagogia, na Unicamp, autores brasileiros mesmo a gente vê muito pouco, né? Paulo Freire e mesmo Rubem Alves, como literatura obrigatória, é muito pouco nos cursos. A gente vê muita estudos da pedagogia de autores estrangeiros, né? E se teve algum autor... deixa eu só ver aqui no site, no chat, que também colocaram que a Carolina colocou que
quando você diz desses estudos, que é estar junto, ir lá, que envolve a questão da alteridade, né? Que é não julgar o outro pela nossa cultura. Vanilda disse que também apanhou... Ah, não, que também brincou bastante na... Ai, Lucas, porque a questão dos castigos físicos é uma coisa que eu venho estudando há algum tempo. Depois, se você pudesse, além de falar se teve literatura indígena no curso, se você já teve até agora, você está em qual semestre? Estou no quinto semestre. E também falar um pouco mais sobre essa questão das punições físicas, se você puder falar depois. Você aprontou, se desde pequenininho, ai, pulou no rio na hora que não pode, vou dar umas palmadinhas, como que é? E também, com quantos anos você começou a frequentar a escola institucional, né? Ou a escola indígena? A Erin diz assim: meu filho estava vendo comigo, o Luiz. Queria saber sobre os troféus lá atrás, aí atrás de você, que foi a única diferença que ele viu entre vocês. Não sei se cabe a questão, mas achei interessante a observação. Então, acho que foi essas perguntinhas. Tá. Bom, esse troféu é do meu amigo, como eu falei, que eu estou na casa de um amigo aqui em Manaus, para poder acessar a internet. Eu estou por aqui, então, tudo que está aqui, essa imagem, é deles. Bom, se eu tive matérias com alguns autores indígenas, eu tinha, assim, a gente se encontrou com os alunos, né? Não só eu, a sala, com Ailton Krenak, que é a Queda do Céu, parece alguma coisa do tipo, o texto, e até o Daniel Munduruku. Ele também já participou de vários eventos aí, e a gente sempre se encontrou ali, e são literatura muito importantíssima que ele prega, né? Da maneira mais fácil de entender, né? Com uma visão mais ampla que eles dão essa literatura indígena que eles trazem, né? Eu acho muito importante a presença deles ali na faculdade, na universidade, e é isso. Eu gosto muito também desse brasileiro que você falou, o Paulo Freire, que você comentou, e é muito ótimo o ensinamento deles também sobre a educação. Eu achei muito bizarro, muito da hora. E o que era mais que você perguntou? O Davi Copenau também é um autor bem que eu acompanho sempre nas redes sociais, que é um autor sempre se destaca, né? Como Ailton Krenak aí, sempre está aí, pregando essas realidades que ele vive também, traz uma visão muito diferenciada, que a gente sempre é acostumado, né? E, bom, a minha infância, como eu falei, apanhava, né? Porque eu aprontava várias coisas, tipo, saía tomar banho no chuva, e não tem esse perigo, né, que a gente tem aqui, vai passar carro, vai ser atropelado, vai ser roubado, não tem essa preocupação para uma mãe, né? E desde pequeno, você já sabe nadar, né? Com umas 5 anos de idade, 7 anos de idade, já está ali nadando. Então, tipo, até a mãe mesmo ensina a nadar. Quando a mãe banha com criança, ela já coloca na costa e mergulha ali para aprender a nadar. Então, eu apanhava principalmente quando eu não fazia as coisas, porque esse é o ensinamento, como eu falei. Eu tive que aprender com 8 anos de idade, como eu perdi minha mãe, pescar, e principalmente essa era a minha função, né, que eu era dentro da família, pescava. Daí, quando eu não pescava,
eu ia atrás da família na roça. Se eu não for para a roça, eu tenho que pescar. Se eu não pescar, eu tenho que ir para a roça. Então, esse era o ensinamento, né, da cultura. Aí, eu me encontrei com a educação ocidental, fui quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu não estudei há 5 anos de idade. Eu estudei com 10 anos de idade, já logo na primeira série. Então, daí, mas não fui a escolha da minha família, porque a minha família, naquela época, de 2000, né? Acho que 2000, elas foram contra a educação, porque a educação pode te levar um caminho ou outro caminho. Ela tinha essa visão. Então, um professor que fez a minha matrícula dentro de casa e eu fui estudar na escola indígena, onde tinha mesmas matérias que tem em qualquer escola, mas a diferença é que respeitavam a costume, a língua, tinha matéria de língua ticuna e de horários, né? Então, essa foi a diferença de uma escola indígena. E você tem a lembrança, assim, de como foi para você, um menino de 10 anos, que era livre, que, né, fazia os seus horários, mas pescava, fazia roça, mas que tinha uma outra liberdade. E quando você foi para a sala de aula ocidental, você tem lembranças de como foi para você essa sensação? Que você estava falando da questão da necessidade das crianças do espaço, do movimento. Como que foi para você a carteira, as matérias? Então, como eu falei, que ele, como uma escola indígena, ele respeitava o espaço, né? Tipo, ele respeitava o tempo, na verdade. Tipo, a gente tinha um intervalo que onde as crianças, a escola tem, hoje em dia. Aí, eu era um dos alunos que não conseguia me adaptar tão simples. E eu ficava sem camisa na sala de aula, praticamente. E eu não levava... Os professores já sabiam que, como eu sou, né, menino mais solto dali da sala, eu ficava sem camisa, às vezes, na sala de aula. E os professores falavam, naquela época existia ainda o palmatório, e já levei palmatório por causa de ficar sem camisa na sala de aula. Então foi... Mas me adaptei também, porque como eu era já grandinho, né, e eu comecei a perceber que era algo importante para mim, sabe? Daí eu comecei a... Foi isso. Puxa. Acho que respondi ou... Tem uma pergunta aqui no chat, Lucas. A Renata colocou aqui algumas indicações do Daniel, e a Marina perguntou se você se lembra... Aliás, Marina, se você quer abrir o microfone, a câmera, e fazer a pergunta... Ou quer que a gente lê? Ah lá, a Marina vai falar com a gente. Se quiser fazer sua descrição... Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu sou a Marina, eu sou mulher branca, estou de blusa amarela e estou de coque, estou com cabelo preso, cabelo castanho e tenho uma parede branca atrás de mim. Estou sentada no sofá. Lucas, eu tenho curiosidade em saber se você se lembra de haver casos de crianças com dificuldades de aprendizagem na sua época, quando criança mesmo, né? E se você se lembra como eram tratados assim esses casos, se haviam, e no caso de haver,
tinha alguma conduta relacionada a isso? Alguma diferença? Essa diferença era notada por você, pelas outras crianças? Isso porque nas nossas escolas isso acontece com bastante frequência e cada vez mais, né? De crianças que são consideradas de alguma Então, forma não se encaixam, não acompanham, né? O método de ensino. Desculpa, gente, aqui em casa é um pouco barulhento à noite, tá? E aí, então, assim, essas crianças que não se encaixam, né, no método de ensino atual, no padrão de aprendizagem que hoje em dia a gente coloca. Se você se lembra de haver casos assim. sim, sim, eu acho que todas as escolas existe isso, né? Tipo, de ter uma criança dentro de sala, ter uma dificuldade de aprendizagem e sempre... Só que na sala de aula ela é bem assistida, assim, pela minha experiência, assim, com os professores, porque a maioria dos professores que trabalhavam eram professores indígenas. E aí os professores chamavam a mãe para dar orientação, algumas coisas, para poder acompanhar a criança, sabe? Ou até o professor visita, porque como a comunidade era pequena, o professor visita o aluno, vai na casa, senta com eles, brinca com eles, e aí ele fala, essa era a diferença, né? Que, pelo meu ver, não tem muito essa visão né, nessa escola, não tem essa visão de competência, de disputar um com o outro, o melhor que o outro, sabe? E eu vi isso mais quando eu entrei na faculdade, que eu fazia uma área exata. Daí eu via uma competência muito grande, tipo a pessoa disputando entre um amigo. Eu tenho que ser melhor do que o meu amigo. E na escola infantil, na minha aldeia, não tinha isso, sabe? Não tinha essa visão de eu vou ser melhor do que o outro. Aí os professores, eles sempre assistiam a todos ali, com dificuldade ou não. Então, acho que respondi. Obrigada, viu, Lucas? De nada. Pessoal, tem mais perguntas para fazer para o Lucas? Mas alguém gostaria? A Vanilda está com a mãozinha levantada. Vamos ver. Abrir a câmera falar com a gente? Olá, pessoal. Oi, Lucas, meu querido, tudo bem aí? Tão longe. Saudades de você, menino. Bem, eu sou a Vanilda, então, né? Minha audiodescrição. Eu sei falar menos que você, tá, Lucas? Eu uso óculos, tô de cabelo preso, camiseta preta, esmaltes nas unhas, tô na cozinha, atrás de mim acho que tem um micro-ondas, um armário. Eu vim para a cozinha para comer, porque eu tive um imprevisto, estava com muita fome. Eu quero só cumprimentar o Lucas, dizer que para a gente lá na creche te receber foi com muito orgulho, foi com muito carinho, e a gente teve esse privilégio que as outras escolas pouco têm, né? A DEDIC tem essas vantagens, né, de receber pessoas de todos os lugares e acolher essas pessoas. E para a gente ter você lá, Lucas, foi sensacional. E assim, o Lucas era o nosso apoio em todas as situações. O Lucas era aquele menino que a gente contava
para socorrer uma professora com dificuldade nas tecnologias, socorrer a gente também com as nossas dificuldades. Uma professora estava precisando de um apoio na sala, o Lucas estava lá, uma professora estava no parque e precisava do Lucas. Então, a gente tinha o Lucas assim como o Lucas é só o Lucas, né? E quantas brincadeiras, essas liberdades, Lucas. Eu não nasci numa aldeia, mas eu nasci numa roça. Então, eu tinha essa liberdade, mesmo quando eu vim lá do Paraná, dos sítios, das fazendas lá do Paraná, eu vim morar num lugar que também era uma antiga fazenda. Então, os meus pais tinham a cultura de sítio e a gente continuou com essa cultura, permaneceu com essa cultura por muito tempo. A gente só comia se a gente plantasse. E com relação à escola também, até a 4ª série, eu não sabia para que eu ia na escola, né? Eu só ia. E, assim, era daquela época, inclusive, Marina não deve ter vivido isso, que tinha a fileira do inteligente, a fileira do vagabundo, a fileira do preguiçoso e a do burro mesmo, né? Eu não me recordo se eu estava no vagabundo ou no burro, mas eu estava ali, gente, porque ninguém falava para a gente, meus pais não estudaram, né? Então, eles não tinham esse conhecimento de saber para que a escola, que importância. Gente boa era gente que sabia trabalhar com a enxada. Tanto que, com 16 anos, eu comecei a namorar o meu marido, e o meu pai falou, você vai casar com esse cidadão? O cidadão não sabe nem pegar uma enxada, só trabalha na caneta, você vai morrer de fome, minha filha. Então, é questão cultural mesmo, né? Então, eu me sinto muito você, Lucas, essa liberdade de fugir, de ir para a lagoa. A mãe ia trabalhar, fugia para a lagoa, mas não aprendi a nadar até hoje, tá? Não sei nadar, não sei nadar. E eu estou falando bem rápido, e eu me lembro que muitas vezes eu falava com o Lucas, para o Lucas, vocês sabem como eu sou, né? E lá na creche eu falava com o Lucas alguma coisa, o Lucas olhava para mim assim, falava, poxa vida, olha para mim, né? Fala olhando para mim, porque senão eu não vou te entender. Então, eu acho que a única dificuldade que eu posso dizer que a única diferença que a gente teve lá para lidar foi isso. Era parar para falar com calma para o Lucas entender a Vanilda, que eu falava correndo e virava de costas, né, Lucas? Mas eu acho que foi a nossa única diferença lá. Mas para a gente foi um prazer, é um prazer, e a gente não vê a hora de você voltar, tá? Eu estou preocupada de você se apaixonar aí em Manaus, eu estou ligada em você, se apaixonar e deixar a universidade. Você não me faça isso. Palavra de mãe aqui. Obrigado, Vanilda, pela descrição, né? E realmente era a única dificuldade de se a gente se comunicava. A Vanilda às vezes falava muito rápido, aí eu olhava atrás, quê? Não entendi. Tipo, olhava assim, aí ela falava, fala devagar. Aí ela falava devagar. A Marta também, às vezes, ela fala uma coisa, aí eu olhava assim, não entendi. Aí ela falava devagar. Essas eram umas dificuldades ali que mas a gente se dava muito bem. Mas até a gente tem dificuldade, às vezes, de entender o que a Vanilda fala. Porque ela fala mesmo muito rápido, e ela sai igual uma formiguinha andando, e espera que você esteja atrás. Aí quando você olha, ela está lá na frente falando com você, e você já perdeu tudo que ela disse. Teve uma vez que eu pedi para o Lucas fazer alguma coisa, e era coisa urgente. Eu falei, Lucas, você faz, não me lembro o quê. E o Lucas sumiu, né? E eu fiquei esperando o Lucas voltar. Quando o Lucas voltou, eu falei, Lucas, você entendeu o que eu falei? Ele falou, não entendi. Eu falei,
Então eu falo de novo, daí eu falei de novo, mas assim, eu que tive que me adaptar, na verdade, porque, né, enquanto a gente está trabalhando com as crianças pequenininhas, isso eu aprendi também quando eu trabalhei com as crianças, junto com a Valquíria, a falar bem pausadamente, bonitamente. Eu era uma Valquíria, na verdade. Depois que eu saí da sala, eu desaprendi tudo e agora eu vou voltar a aprender. E a vida é assim, é um ciclo de aprende, desaprende, aprende de novo. Obrigada. O, o que, o que me chama a atenção sobre o relato que a Vanilda fez e que você fez também, Lucas, esse preconceito, né, de que quando a pessoa ela vem de uma outra cultura ou ela tem outros hábitos, de como rapidamente numa escola já se taxa essa pessoa como burra ou como ineficiente, como incapaz. E pensando no que a Sabrina colocou, a Sabrina é a Marina colocou, né, das dificuldades de aprendizagem, às vezes eu fico me perguntando, enquanto professora, se aquela dificuldade de aprendizagem ela realmente existe, né? Se é uma característica da criança, se só mudar, fazer pequenas adaptações resolveria, ou se a minha cultura, os meus hábitos, e tudo que eu herdo, né, da cultura que eu aprendi, que desconsidera essa diferença, sabe? É que desconsidera a diversidade, e aí aquele sistema também desconsidera a diversidade, e essas pessoas não conseguem se encaixar, e na verdade nem deveriam se encaixar, né? Porque elas não têm nada de errado. São só diferenças, assim. E aí eu me assustei muito quando você falou que na sua época de escola tinha palmatória, porque você é uma pessoa jovem, Lucas. Como assim tinha palmatória em 2000, gente? Eu, na hora, olhei para o Fabiola, que a Fabiola é uma pesquisadora disso. Eu olhei e falei, meu Deus, assim, como assim tinha palmatória? Realmente tinha naquela época lá. Tinha só que a palmatória funcionava assim. Duas pessoas falhavam, não entrava na hora certa, daí essas duas pessoas que vão dar a palmatória, tipo, eu bato na mão do meu amigo e ele bate na minha mão. Era assim. Gente, que absurdo. Ai, meu Deus. Isso existia 2000, né? E você só estava sem camisa, gente, num lugar que é quente pra caramba. Qual que é o problema disso? Aí, que você colocou agora, é importante, como a Vanilla trouxe também, eu acho que é muito importante isso, que, tipo, todo lugar que você chega, como eu falei, a maioria dizem que os indígenas ele é menos inteligente, com minha experiência de vida, de vivência, de algumas pesquisas, tipo, não é tipo menos inteligente, é que todo lugar que você chega, você precisa se adaptar. Não é você chegar no ambiente, você vai chegar quebrando, sabe? Se você entra numa empresa, se você é contratado naquela empresa, você precisa de um tempo para poder se adaptar, entender, saber onde estão as coisas. É a mesma coisa, quando você não chega na sua casa, você se hospeda em uma casa do seu amigo, sua amiga, e você precisa se adaptar, você precisa de um tempo para poder saber tudo que tem ali. Onde que está o banheiro, onde que está esse fogão, o que você pode fazer, que é a hora que você almoça. É isso, não é que a pessoa é menos inteligente, ela precisa de um tempo, sabe? Porque essa experiência que eu tenho com essa creche, eu olhava assim, tem umas professoras que trabalham ali, mas ela ainda não sabe também algumas coisas, tipo, mexer em tecnologia, computador, botar sei lá, acento, agudo, alguma coisa. Então, ela precisa de ajuda. Então, as coisas, elas são... Isso é importantíssimo, isso saber, sabe?
tipo, às vezes eu vejo assim umas pessoas que trabalham espaço, uma empresa, que é umas coisas muito simples. Tipo, eu olhando, caramba, eu poderia estar trabalhando isso aí também, é mais fácil. Eu sei fazer canoa, eu sei fazer casa de madeira, eu sei fazer isso. E essa é uma coisa, tipo, mais básico do básico, que é umas coisas muito simples. Sabe? Eu olhava assim, caramba, coisa... Como eu falei, tipo, pouco tempo que eu estudei em uma cidade, desde 2012 que eu comecei a estudar na cidade, fiz ensino médio na cidade, ali eu era a pessoa que não falava português, realmente, não falava. Nadinha, eu não sabia, não respondia, eu tinha medo de pessoa falar comigo e eu não entender. Então, daí, o que eu fiz? Eu caprichava no trabalho. O meu trabalho era o bem avaliado, eu era primeiro aluno, melhor aluno da sala. Olha, eu não falava português, sabe? Aí que eu vi a diferença. Poxa, não é? A pessoa nasce falando português, a pessoa mora na cidade, a pessoa já tem internet em casa. Olha, eu saí da aldeia, eu não sabia o que era celular, eu não sabia o que era Facebook, eu não sabia o que era essas tecnologias agora. Nossa, que maravilha, a gente aqui está se vendo, né, agora. Eu não sabia, não tinha noção como era, sabe? Eu não tinha noção, mas eu entrei na escola não indígena, caprichando do meu jeito de como aprender, sabe? Aí no segundo ano, fiquei no segundo melhor aluno da sala. Aí no último ano que fiquei em nada, porque já começou a se adaptar ali com essa cultura aí diferenciada, já como a Fabi diz, Vanilda diz aí, já começa a se apaixonar e aí não dá certo. Foi aí, tipo, aí que começou. Então, aí que eu percebi, puxa, porque as pessoas às vezes olham a gente como menos inteligente, mas não é. É só a falta dessas oportunidades, como eu falei. Porque quando eu entrei na faculdade, primeira vez na sala de aula, eu realmente fugia, porque as pessoas falavam porta e tem sotaque realmente paulistano, te assusta, sabe? Que ele fala meio, sei lá, alguma coisa travado por aqui na língua, sabe? O pessoal fala muito bonito, assim, sabe? E você, assim, pô, se assusta ali. Aí, tá ligado, mano, algo do tipo. Aí eu cheguei lá, poxa. Aí um chegou em mim, e aí, mano, tá ligado? Você é indígena? Aí putz, eu não entendia bem, sabe? Dali que começou. Quando eu entrei na faculdade, começou eu entender um pouco de português, realmente. Daí eu fugia das pessoas. Aí eles, como eu era ingressante, a galera me chamou, não todos, né, alunos, algumas pessoas me agregaram ali e me levaram uma roda numa mesa. Aí, quando eu sentei ali, a galera dava risada e eu também ria, mas eu não entendia o que era, sabe? Qual era a brincadeira? Eu só ria, dava graça, só para poder me incluir ali no meio. Aí as pessoas falavam, me perguntavam, e eu falava, só isso que eu falava. Daí, eu tinha uma amiga que é indígena, ela começou a andar comigo, gostou da minha personalidade, como era, mesmo eu vergonhoso, chegou perto de mim, conversava comigo, tá entendendo o que eu tô falando? Aí eu falei, não, eu tô falando isso. Aí ela falava, ela dava graça, ela ria na minha cara, tudo que eu falava, ria, mas o melhor dela é que ela corrigia eu. Daí comecei a falar, comecei a correr atrás, falar, perguntava dela, enchia o saco dela, perguntava como é que fala isso, como é que fala assim, como é que fala quando eu quero ir para o banheiro, como é que fala quando eu quero ir para tal lugar, para o shopping. Daí ela me ensinou 2 anos eu morei com ela num apartamento,
em Sorocaba, daí ela me ensinou bem. Falava só português, português. Aí começou a me adaptar, começou a correr atrás dos projetos. Mas em várias vezes me sentia excluído dentro da sala de aula, por não falar, por não me expressar. Mas depois eu cheguei a uma conclusão que o problema era realmente eu, porque eu não falava, eu não interagia, e ninguém gostava de mim por causa disso, sabe? E toda vez que, quando o professor pediu para formar o grupo, eu ficava só, porque eu tinha medo de entrar no grupo e a pessoa olhar para mim com aquele olhar, não gostar da minha pessoa, porque eu não falava realmente. Mas eu me adaptei, eu comecei a estudar, comecei a me questionar. Onde que está o problema? Será que é eu? Será que isso é preconceito? Será que é isso mesmo que eu estou passando? Aí comecei a me questionar. Aí dentro da minha teoria de conspiração, eu mesmo achei, né? Achei que o problema era eu, realmente não falava. Daí comecei a me interagir mais, comecei a brincar, mesmo que não dava graça para eles, não me importava, não me interessa se dá graça ou não. Vamos lá, meter louco. Agora sim, já estou aqui 2 anos, agora eu vou quebrar tudo. Eu cheguei assim. Realmente, consegui me adaptar um pouco. Consegui me adaptar. Mas é uma coisa com tempo, não é tipo, pá, já. Então fui... Mas existe preconceito, existe dentro da universidade, existe, realmente, existe. Lucas, eu queria aproveitar, não sei se alguém está com a mãozinha levantada, alguém quer abrir a câmera. Eu queria aproveitar essa sua fala, fazer uma ligação, né? Quando você fala desses conhecimentos que são valorizados, e aí quando coloca a cota, esse preconceito que fica de os indígenas sabem menos e não que sabem coisas diferentes, e no começo da nossa conversa, acho que antes até da gente começar a gravar, você comentou que foi convidado para fazer parte de uma comissão para o vestibular indígena de Tabatinga, né? E você também disse que primeiro você estava fazendo um curso de exatas em Sorocaba, é isso? E depois você vem para a Unicamp. Então você passou por 2 vestibulares, foram 2 vestibulares indígenas. Você quer falar um pouco sobre, agora, ainda mais que você está fazendo parte da comissão, como são elaborados, como estão sendo pensadas essa inclusão do indígena na universidade, né? E daí agora só fazer um comentário que está para além também do vestibular a inclusão, como você mesmo trouxe, a inclusão no dia a dia, né? Dos preconceitos que vocês passam pela língua e tudo mais, que não está só em garantir o acesso, mas garantir a permanência, uma permanência de qualidade e que inclua. Não sei se... Mas fala um pouco sobre isso, sobre essa questão e desses vestibulares que você já passou. E também, se você quiser falar, se der tempo, de como que você lidou, então, com essa questão. Você disse que a sua família tinha esse medo, né? Vai estudar, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Como que você foi lidando com isso no contato com a educação ocidental? Como que foi essa decisão? Muita coisa, né? Mas se eu conseguir falar. Bom, a primeira pergunta. Então, tudo essa cota, né, que fala como é que fala essa palavra? Elaboração, isso, de um projeto, de uma política de permanência dentro da universidade, ela é pensada juntamente com a FUNAI e os lideranças políticos indígenas. Ela é pensada dessa forma, na verdade, não é lideranças indígenas políticos, professores que já se formaram em universidade. Ele é pensada dessa forma, juntamente com a FUNAI, essa permanência. Então, mas muitas vezes as pessoas me perguntam também se a prova ela é diferenciada,
é diferenciada. Ela é mais voltada mais em só algumas coisas que é diferenciada. Tipo, agora a matéria de matemática, de física, ela sempre vai ser a mesma. A mesma. Agora, a ciência, ela vai ser sempre a mesma. Só que ela é baseado tipo, em costume, em adaptações de indígena. Tipo, vamos pôr um exemplo. Na alternativa de biologia, ela não vai poder falar do Estrela do Mar. Não pode, porque no território indígena não tem mar. Lá em Amazonas não tem onde que eu vou achar uma Estrela do Mar. Então não pode, não entra. Entende? Então ela vai ser voltada na bioma da diversidade dali do Amazonas, porque faz parte do dia a dia dos indígenas. Então, ela é feita dessa forma, ela é pensada dessa forma. Se é na matéria de física, eu não posso perguntar para um cidadão que nasce ali na aldeia, sei lá, umas coisas bizarras sobre submarino, sei lá, algo do tipo, como ele anda, a distância, tal, que ele não vivencia. Então, às vezes, ela é feita mais voltada mais na cultura, sabe? A física. Mas, na minha ponto de vista, não há diferença muito grande. Não tem diferença, sabe? É só pena que, tipo, não sei como seria, não é diferença. É uma coisa, mesma coisa, mas que um objeto diferente, sabe? É assim que ela é pensada a prova principal. Eu já participei também corrigir, né, como é que vai ser a prova, já participei disso. Sempre fui convidado, só que fracassei ultimamente de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não sei como eu falei para vocês, que eu fui para a aldeia, daí não tem internet, daí eu deixei de lado essas coisas, trabalhando com um monte de coisa. E outra coisa que tu perguntou, última, esqueci. Foi a questão, você prestou 2 vestibulares, aí você entrou na física, era nas ciências exatas, depois foi para ciências sociais. Era isso? Bom, foi difícil, né? A decisão com minha família não é uma coisa simples. Se fosse uma pessoa fraca, uma pessoa fria, eu desistiria na hora. Porque meu pai, eu só tenho um pai, agora minha família, meu avô, minha avó, eles não ligam muito para isso, sabe? A decisão era minha, eles não questionam nada. Só que com meu pai, eu perguntei do meu pai, quando eu fui estudar no município, é minha escolha, não fui a minha família. Daí eu falei para ele, pai, já fiz minha inscrição na cidade, falei na língua ticuna. Aí ele falou, olhou para mim, eu te mandei? Eu falei, não, mas eu quero. Aí ele falou, mas eu não vou te apoiar, eu não vou te ajudar, de jeito nenhum. Porque a escolha é sua, porque o seu lugar é aqui. Você pode virar o que você quiser, mas o meu apoio nunca vai ser. Então, daí, tipo, eu virei, eu chorei, lagrimei, beleza, mas eu vou. Isso foi a decisão mais difícil que eu tomei na vida para poder estar aqui conversando com você, para poder viajar o mundo, para poder realizar o meu sonho. E depois, quando eu passei na universidade, muitas pessoas ficaram felizes por mim, não a minha família, tipo a comunidade, nossa, vai representar nós lá, e um dia você volta a ser alguém na vida.
Então, essa foi uma das decisões quando eu passei na universidade. Mas, para se manter na universidade, você sabe que não é fácil, não é para qualquer um também. A gente sabe disso, que não é fácil. E, como eu sempre digo, na universidade eu me encontro com várias coisas diferenciadas, outro mundo, totalmente fora daquilo que eu vivia. Era uma... Não sei se eu já contei, quando meus amigos me convidaram para a festa, eu fui numa festa, quando eu entrei na festa, nossa, era muita gente, assim, muita doideira. Eu olhava para cá, eu acho que eu posso falar isso, né? Eu olhava para cá, porque era na minha visão primeira vez. Quando eu olhava para cá, tinha um casal, que é homo. Olhei para cá, tinha um casal, mulher com mulher. Aí, olhando para cá, tinha um casal hétero. Aí, quando eu olhei isso, na minha primeira visão, cara, que planeta que eu tô? Eu fiquei assim, virando numa sala, assim, caramba, que planeta que eu tô? Muito doido, muita, sei lá. Aí eu vi assim, caramba, muito massa esse respeito com aquelas pessoas ali, sabe? Mesmo que ninguém nunca falava para mim uma coisa, tem que respeitar. Eu olhei assim, poxa, eu achei da hora, porque a pessoa vê aqui e ninguém fala nada. Todo mundo ali, de bom, divertindo. E eu achava isso de um outro planeta já, sabe? Eu achei muito da hora, legal. Então foi isso que eu, tipo, uma coisa que eu encontrei quando eu entrei na faculdade, com as várias coisas. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ah, sabe o que é engraçado, Lucas? Eu vim de uma cidade pequena também do interior. E eu tive essa mesma reação que você teve quando eu fui na primeira festa da universidade. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu via coisas que eu nunca tinha visto antes na minha cidade. E eu ficava, gente, e você não se sente nem na condição de julgar nada, porque é tudo tão novo, né? E é tudo tão fantástico. E eu me apaixonei também por esse submundo da universidade, das festas, dos bares, dos amigos, moradia. Tipo, as outras coisas que as maiorias das pessoas me perguntavam também, tipo, eu não sabia o que era chocolate também, eu não sabia das coisas. Quando eu comecei a comer, nossa, me apaixonei pelas essas coisas que o ocidental me oferece, né? Daí, as coisas que eu comia lá eram tudo bem da natureza, né? Tudo natural. Aí comecei a consumir as diferenças. Essa foi uma das atritos que eu encontrei com a cultura, né? Tipo, também as comidas. Nossa, não, comida era totalmente diferente, sabor diferente. Aí, umas coisas que eu percebi, poxa, tem pessoa que fala assim, poxa, hoje eu vou comer bisteca, depois vou comer costela. Tipo, eu fiquei pensando, poxa, qual é a diferença? Daí eu, não tem diferença. É carne de boi, é boi, tudo é boi. Mesmo se é bisteca, mesmo se é não sei o que, se é friboi, não sei o que, tudo é a mesma coisa. É porco, é frango, é filé de frango. Esse foi o que eu percebi, porque na aldeia realmente existe diferença, né? Eu vou comer carne de paca hoje, vou comer carne de paca, é diferente. Amanhã eu vou comer carne de galinha, é galinha. Aí amanhã eu vou comer carne de macaco, vou comer carne de macaco. Vou comer peixe, peixe é diferente. Vou comer pirarucu, pirarucu é diferente. Então, tipo, é diferente, real. Agora, na cidade só tem 3 coisas principais, pratos principais. Boi, frango, porco. Boi, frango, porco. Aí as pessoas inventam um monte de coisa. Puxa, eu fiquei perdido. Eu fiquei pensando, não, esse aqui é boi. Essa foi muito doideira que eu achei também. Achei muito assim.
Ai, se adaptar ao bandejão também é um processo, né? Você frequenta o bandejão, Lucas? Você comia lá no bandejão? Comia. A Gabi levantou a mão, ela tinha colocado aqui no chat também, que ouvindo o Lucas, ela se lembrou da música Sonho do Xamã. E você quer falar com a gente, Gabi? Quer abrir a câmera, o microfone? Então, gente, a câmera, vocês sabem, né? Eu vou ficar pertinho, pra vocês não precisarem ver meus trajes. Boa noite, Lucas. Boa noite. Acho que não tem muito o que descrever, assim. Eu sou branca, tenho o cabelo enrolado, tô com o cabelo solto e de óculos. Eu fiquei curiosa, Lucas, agora com essa última sua fala. Estava comentando com as meninas na hora que eu entrei que eu estava num outro curso hoje também com os indígenas, né? E eu, assim, já venho há algum tempo me apropriando um pouco mais da cultura indígena, acho muito incrível, assim, o quanto eu aprendo com os povos originários, essa conexão que tem com a natureza e com a vida, né? E aí eu comecei a me questionar, e eu nunca vi nada a respeito, sobre a questão, eu acho que essa conexão me parece que evita um monte de doenças, né? Que são doenças que a gente vai criando como brancos. E eu nunca ouvi falar, por exemplo, em casos de autista entre indígenas, com síndrome de Down, que é uma doença mais genética, né? Coisa da homossexualidade também, né? Eu fiquei um tanto espantada quando você falou que você nunca tinha visto duas mulheres juntas. E queria saber um pouco mais, se você sabe de outras etnias, se isso é comum, porque me parece que também é uma coisa que foi um pouco construída socialmente, né? Porque nas leituras que eu já fiz, antigamente não tinha muito isso, né? Era uma coisa que era mais aceitável. Acho que quanto mais civilizado a gente foi ficando, mais crenças a gente foi criando em torno disso, assim. Então, eu queria ouvir um pouco da tua experiência com relação a outros povos também, se você sabe. Então, é que, tipo, assim, na minha cultura, não é que não existe as pessoas que homossexual, existem. Só que elas, na minha visão, elas sofrem menos do que na cidade. Porque, tipo, ela é assim, beleza. Ninguém comenta, ninguém deixa. Até vira brincadeira. Brincadeiras, quando você chega perto, aí na língua, né? Tipo, brinca. Não é uma forma de ofender. Para nós é uma coisa normal. Né? Tipo, isso na aldeia. Só que parece que, e como você falou, essa construção de uma imagem na sociedade que tem que julgar com algumas coisas, julgar já vira preconceito, sabe? Para nossa aldeia não existe. Não existe esse preconceito de julgar uma pessoa assim, sabe? Tipo, se uma pessoa não gostar, é a pessoa. Deixa ali, é a pessoa. Tem, sabe? Mas elas vivem mais paz do que aqui, eu acho, na cidade, na minha experiência. Acho que tudo isso é umas coisas que já existia, né? Eu acho que daí da início da sociedade já existia as pessoas assim. Não é algo de agora. Só que saiu agora mais coisa exibida recente. Talvez por isso as pessoas julgam, mas tipo, na minha comunidade, em outras comunidades também, elas estão ali, tipo, vivem em paz, sabe? Será que eu respondi a pergunta? Respondeu sim. E com relação às deficiências, Lucas? A deficiência também tem.
Mas o passado, realmente, que vocês estudam também, né? O passado, o pessoal matava a criança, né? Matava. Realmente, porque ia atrapalhar na vivência no dia a dia. Porque ali, como eu falei, o ensinamento desde criança. Você vai, o filho, ele vai acompanhar o pai para aprender os deveres, fazer os deveres dia a dia. O caçar, ele vai atrás do pai com 13, 12 anos, já vai acompanhar o pai para ele aprender. Então, esse é o ensinamento, é a educação. Então, por isso que quando uma criança nasce deficiente naquela época, ele já excluíam. Mas hoje em dia, eles deixam de viver. Já mudou, né? Como eu falei, a gente não viveu mais naquela época. A gente está evoluindo cada vez. A gente está vendo um mundo diferente. A gente está sonhando. Então, é isso. Eu queria completar uma coisa, Lucas, disso que a Gabi colocou, que eu acho que, na verdade, na nossa sociedade não é muito diferente de como vocês, né? Tipo, a gente matava, mas quando a gente vai pegar a história, por exemplo, né, das pessoas com síndrome de Down, ou até mesmo a história das pessoas com autismo, a gente também tem esse registro. A gente também tem uma sociedade que descartava, digamos assim, né, essas pessoas por considerar que elas não conseguiriam se adaptar ou tal. E sobre a questão da homoafetividade, eu discordo um pouco da Gabi nesse sentido de, será que as civilizações trouxeram... Não, eu concordo com você, Lucas, de que sempre estiveram aí, né? Mas os movimentos, eles vão se aprimorando, a gente vai conquistando espaços políticos, essa visibilidade vai surgindo, e aí parece que é uma coisa nova, mas na verdade não é, só a visibilidade que agora existe, e a gente tem a possibilidade de debater, de conhecer, de se aprofundar, de trocar, né, eram pontos, né, que eram proibidos antes, né, a gente não chegava nem a ter acesso, e eu creio que nisso as nossas culturas, assim, talvez não sejam tão diferentes, assim, nessas questões, né, e como você disse, as sociedades, elas vão se aprimorando, a gente vai se desenvolvendo, vai revendo muitas coisas, né, isso é muito importante. É isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente poderia encerrar, porque já está no nosso horário. Acho que ninguém. Quer falar, Fá? Não, ia falar só para abrirem as câmeras para a gente fazer uma fotinha. A gente sempre tira uma foto. Isso, Lucas, ajeita para ficar uma foto bonita. E eu ia perguntar também, nos minutos finais, se o Lucas tem alguma canção ou algum dito popular que a gente chama, né, em ticuna, que quisesse compartilhar com a gente, porque em muitos momentos ele ressaltou essa coisa de não saber o português e de querer aprender o português, e o quanto que a gente não sabe ticuna, não sabe, né, uma vasta, como você mesmo falou, né, 250 línguas que sobraram, que eram muito mais, né, de pessoas. Mas se você tiver alguma coisa para falar para a gente em ticuna também, e suas palavras finais. Ai, Márcia, deu para tirar foto? Não sei. Deu? Bom, tipo, eu falo fluentemente minha língua, né? E entendo bem mesmo. Eu acho que tenho mais facilidade de falar assim. Tem uma função, sempre deu branco na minha cabeça, que é muito legal. Que fala sobre a defesa do território, tudo isso. Até em língua ticuna tem
tem hino nacional em língua ticuna. É uma menina que canta, que é ticuna. Não sei se vocês acompanham, uma menina bem conhecida, assim, nacionalmente também. Como é o nome dela? Do ela tem no YouTube. Se você pesquisar só hino nacional em língua ticuna, vai aparecer. Daí, é isso. Eu vou falar algumas palavras em ticuna e vou traduzir na hora. Boa noite, Mete Tuta. Bom dia, Mete Munem. Outra coisa, Moente, obrigado. Moente. Então, nós temos um grande point. Assim que fala? Um grande obrigada para deixar para você. Muito obrigada pela partilha. Muito obrigada a todas que estão aqui. Agora, todos que estão aqui até as 9 da noite no nosso portão. Mas vamos, que a gente fecha o portão agora, mas logo ele está aberto de novo. Um beijão, gente. Gente, só vou deixar a última palavra aqui. Agradeço muito pela convite e a participação de todos que se interessaram aprender a diferença de cultura e essa educação diferenciada que está na Constituição. Realmente ela é garantida, tem que ser respeitar as culturas, os costumes, as línguas dentro de sala de aula. Então, é importante essa compartilha com vocês, você levar para os seus futuros, né, que as pequenininhas, as alunos, para eles crescerem já com essa visão diferenciada do que é de 1500. Então, esses serão novos frutos futuros que virão com essa visão diferente. Então, e a semana que vem estarei em Campinas. Eu acho que eu vou visitar o creche, se está de porta aberta. Então é isso. Agradeço muito vocês, cada um. Beijo.